Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza com Marte. E hoje, Jairo, todos os estudantes do planeta Terra vão tremer com esse episódio. Eu, principalmente, a gente temos uma EdTech também. A gente vai entender tudo sobre EdTech, cara. Exatamente. Que a mulher é uma máquina. Estamos aqui com a Luciana Feres, CMO da Descomplica, cara. Aê! Olha isso. Pô, maravilhoso, maravilhoso. Palmas para Descomplica Palmas. e para vocês que chamaram uma pessoa para falar de marketing a serviço da educação. Exatamente. Palma para vocês. Pô, palmas aí, Essa ó. plateia maravilhosa aqui. Maravilhoso. Lu, brigadão pela presença, de verdade. A gente ficou super feliz aí com o seu aceite, porque é um tema que a gente gosta muito. A gente tem uma EdTech também, então a gente quer saber de você, enfim. Como que essa é a revolução, né? Exatamente. Porque a gente tá aqui pra falar de revolução. Eu acho que vocês começam com tudo e a gente precisa ouvir de você como que foi e tudo isso, né? Já Qual era a trajetória da Descomplica, o começo, os primórdios, enfim. Vai ser um prazer. Posso começar? Pode, direto. Aqui a gente... Então vamos lá. Vocês, enfim, trabalham nesse mercado, devem estar acompanhando, mas é interessante. Eu estava até perguntando para as meninas mais ou menos a idade de vocês, mas não quero botar vocês numa situação Somos ruim, cringes. absolutamente, né? Mas é tudo muito recente, né, gente? É uma revolução muito recente, né? Então, assim, eu me lembro, né, quando eu era jovem, criança, morava no Brasil, que o que existia no Brasil de mais próximo de uma democratização do ensino, né? Eu via quando eu descia na portaria do meu prédio e via o porteiro com aqueles fascículos. Sim. Que era um misto de telecurso, né? Instituto Universal. Exatamente. Instituto Universal. E quando eu olho o que existe hoje, né, os recursos, assim, se a gente para pensar, é incrível o que aconteceu. Mas, enfim. Vocês conhecem muito bem toda a trajetória, né, da sociedade, do mundo em relação à inovação tecnológica, mas também é tudo muito recente. Se a gente for pensar que a internet chegou no Brasil, que há 34 anos atrás, que o primeiro celular foi lançado no Brasil há 31 anos atrás, né? Então, com a revolução tecnológica, vários setores da sociedade foram sendo impactados, como uma onda, que é o que naturalmente acontece, né? A gente sabe que alguns setores são impactados primeiro e outros são impactados mais tardiamente. Vou falar de uma área muito próxima à nossa, entretenimento. Sim. Entretenimento sofreu uma revolução tecnológica há pouquíssimos anos atrás, né? Eu estava essa semana no Google com o YouTube passou a Globo, né, e os grandes veículos em alcance no início desse ano. Então, a gente tem o YouTube tendo um alcance maior do que qualquer televisão no Brasil. A gente tem a Netflix entrando no Brasil, que é 10 anos atrás, né, e se tornando uma potência há poucos anos atrás. Então, o entretenimento foi revolucionado pela tecnologia muito recentemente. E eu acho que a educação está atrasada nesse processo. Legal. Se a gente for pensando na sequência, né, de setores da economia que sofreram essa disrupção com a inovação tecnológica, a educação entrou muito tarde nisso, né? E eu acho que com a aceleração da indústria do entretenimento, dessa revolução na indústria do entretenimento, a educação aí, ela entrou muito forte. Então, vamos lá. O Descomplica foi pioneiro nesse processo no Brasil. Há 11 anos atrás, o Marco Fishman, que é o founder e CEO da empresa, e que na época era o professor de física de um cursinho pré-vestibular muito conhecido no Rio de Janeiro, ele filmou a primeira aula dele, né, há 11 anos atrás e colocou, né, no YouTube. No YouTube mesmo. Isso há 11 anos atrás. Então, ele foi pioneiro nesse sentido, né? O que é interessante da história desse cara, que eu sugiro que se vocês puderem convidar ele em algum momento, sucesso. Já está convidado. porque é muito verdadeira a história, né? Eu não sei se vocês fizeram cursinho pré-vestibular, né? Fizemos. Mas eu digo que eu estudei numa escola que não era uma escola que preparava tão bem para o vestibular, eu precisei fazer cursinho pré-vestibular. E é uma maratona, né? E você se colocando no lugar do jovem que está ali, ele já ficou o dia inteiro na escola. Então, é uma segunda jornada daquele jovem. Então, o que os professores de cursinho pré-vestibular têm, que é fantástico? Eles têm a capacidade de segurar uma audiência de centenas de jovens, né? Condensando aquela matéria que vai cair na prova, ou seja, o que importa, né? De uma forma muito memorável.
Então, o Marco era o professor de física, um dos melhores professores do cursinho, e tinha essa capacidade. Ele era um performer. Ele era um professor performer. Só que ele saiu da periferia do Rio de Janeiro. Então, o questionamento que ele fazia, o grande dilema dele era, poxa, por que os alunos que podem pagar mais de R$1.000, né, para estarem aqui no cursinho, precisam ter aula com os melhores professores? Eles já vão passar no vestibular, porque eles vieram de escolas, né? Sensacional. Eles são privilegiados. Por que o aluno que realmente precisa passar no Enem não tem acesso aos melhores professores? Né? Por que os alunos e os jovens do meu bairro, né, os meus amigos, não têm isso? E aí, a partir daí, ele começou a disponibilizar os conteúdos dele no YouTube, né? Começou a ver que a coisa estava ganhando tração. Aí, imagina, na época ninguém falava de startup. E aí ele foi começar a investigar o que é isso, como é que eu faço para montar um negócio, para financiar. Pegou um avião, foi para os Estados Unidos, enfim, acabou se encontrando com fundos, né? Na Califórnia, que eram interessados em educação. Na época, estava começando nos Estados Unidos essa onda, né, da tecnologia em educação. E ali começou a história do Descomplica, enfim, 10 anos depois, né? Qual é a nossa situação hoje? Somos o maior cursinho digital preparatório para vestibular no Brasil. Já passaram mais de 10 milhões de alunos pelo Descomplica, né? É a maior comunidade em social de ensino, a maior marca de educação creator do Brasil. São 8 milhões de jovens que se relacionam com o Descomplica através dos canais sociais. Temos 4 milhões de inscritos no YouTube. E há 2 anos entramos no ensino superior através do Descomplica Faculdade Digital. Que legal. Então, fomos a primeira universidade digital credenciada pelo MEC. Então, são cursos com diploma, cursos de graduação. E entramos na pós-graduação. Já temos mais de 80 mil alunos na nossa pós-graduação digital. E temos algo em torno de 25, 30 mil alunos na nossa graduação hoje. Espetacular. Então, é a maior EdTech da América Latina. Eu acho que a gente tem que ter muito orgulho, porque é uma empresa brasileira que já é a maior EdTech da América Latina, né? E que tem um jeito de ensinar muito, muito inovador, né? Que bebeu ali da fonte dos professores performers, né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais. Ô Lu, eu só queria trocar com você, assim, porque assim, quando você estava contando essa história, ela emociona, né? Na questão de, por exemplo, quando você falou, né? Tipo, ele colocou um questionamento, né, do seguinte: por que o aluno ele não pode ter a mesma qualidade de ensino? E posso estar enganado, mas eu acho que ali nasceu um propósito, né? Exato. E aí é muito louco, porque você vê um propósito e aí você olha 11 anos depois, esse propósito ele pegando cada vez mais corpo. Parece que quando as coisas elas têm propósito, o universo também ele ajuda nas outras vertentes. Eu não sei como que é trabalhar lá, mas você estando aqui, tipo, você passa uma energia muito boa, muito, tipo, sabe, tipo, brilho no olho, no sentido, tipo, é isso mesmo? O Descomplica, ele é isso mesmo, ele é essa coisa do propósito mesmo, de revolucionar mesmo, de, por exemplo, de levar para quem quiser a educação, porque só assim o Brasil vai melhorar. Se não tiver educação, a gente vai continuar. Como que é isso em termos de visão, de mais assim, não sei se tá clara a minha pergunta, mas super. Então vamos lá. Gente, é isso e muito mais. Eu vou falar um pouquinho da minha história, mas eu mudei a minha carreira toda em função do Descomplica. Maravilhoso. A gente vai chegar lá. Esse é o ponto. Mas, enfim, conhecendo o Marco e ele me contando a história do Descomplica, teve um dado que eu não conseguia dormir à noite. Eu fiquei uma semana com aquilo na cabeça, que é o seguinte: você imagina que... Pensa no Brasil, tá? Entrada na universidade no Brasil e principalmente nas universidades públicas, né? Você imagina o que é você colocar um jovem de periferia, vamos pegar um jovem da classe C que tem uma renda familiar de R$3.000, renda familiar do domicílio dele, né? Você bota esse jovem, né, para correr, vamos imaginar 100 metros rasos, uma corrida de 100 metros rasos, em que ele entra de chinelo para competir com um jovem, né, supremacia branca brasileira, que está correndo com um tênis da Under Armour, com o gel XPTO, tecnologia sola X,
E ele tem que chegar. Essa é a corrida. Essa é a realidade. Essa é a corrida. E o que o Descomplica faz? Quando a gente abre por renda domiciliar dos nossos alunos, a gente faz com que esse aluno, que a família ganha R$3.000 por mês, chegue na mesma nota de redação do menino com a família que ganha R$15.000 por mês. Sensacional. Espetacular. Isso não é tem preço, fenomenal. isso não é foda. Isso é foda. É uma contribuição, cara, que não dá nem pra medir, não tem, né? O impacto disso no médio e longo prazo é gigantesco, né? Exatamente. E por que isso acontece? Né? Eu acho que muito em função da tecnologia, sem sombra de dúvida. Mas o que Descomplica, eu acho que o espaço único da Descomplica é porque ele nasceu no digital há 11 anos atrás. Então é uma empresa de educação que domina pedagogia digital. Que legal. A pedagogia no digital é muito diferente da pedagogia presencial. Os desafios são muito maiores, como que você prende atenção, qual a linguagem que você usa, os formatos. Então, ao longo de 11 anos, né, eles foram aprimorando, né, e eu digo eles porque eu tenho que fazer justiça. Eu estou na empresa há 1 ano, eu cheguei e tem todo um trabalho formidável que foi criado por esse time de pedagogos. Né? Eles chegaram no ponto certo para fazer isso, para poder nivelar esse jovem. Né? Então, tem 85% de aprovação nas provas do Enem. Né? A nota da redação de um aluno de Descomplica é fantástica. Né? A gente consegue chegar a 490 pontos na redação, que é excepcional. Então, isso muito graças à tentativa e erro, à experimentação e a chegar nesse modelo da pedagogia digital, que a gente chama do método hiperlink. Né, que é esse método científico que junta a tecnologia, dá na medida certa o conteúdo, com formatos engajadores, com o papel das mídias sociais. A gente vai poder falar um pouquinho mais. Mas isso me encantou. Né? Eu costumo dizer que eu sou um dinossauro do marketing. Eu sou muito mais velha que vocês. Jamais. Mas eu tenho muito orgulho da minha trajetória. Eu não estou me minimizando, não. Eu tenho muito orgulho de todos os meus 48, vou fazer 49 anos vividos. Mas eu fiz carreira no Brasil em grandes multinacionais, liderando marcas icônicas, o marketing de marcas icônicas, na Coca-Cola, na Coca-Cola Brasil, nos anos áureos da Coca-Cola Brasil. Ainda é muito importante, mas quando eu comecei, eu acho que eu peguei o time de marketing que mais se destacava no mundo na Coca-Cola. Cheguei a uma posição no marketing global da Coca-Cola, liderando o portfólio de refrigerantes, Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes. Depois fui para a Danone, liderar o marketing global da Danone como vice-presidente global. Então, depois de morar nos Estados Unidos 5 anos, fui para a França. Morei na França por 3 anos e meio, né, liderando marcas incríveis, a Danone com um propósito muito grande de sustentabilidade. Então, eu sempre fui muito guiada por marcas que têm uma pegada na cultura e que têm propósito. Muito louco. Então, vocês imaginam, eu tinha uma vida de expatriada, morando em Paris, nada mal, vamos combinar. Né? Depois já de muitos anos, com um cargo, né, que tem um status. Quando eu conheci o Marco Fishman, eu pirei. E, claro, eu preciso fazer esse parênteses aqui, que é muito importante. Eu sou filha de professores. Olha a connection. Minha mãe foi minha professora por 2 anos seguidos. Eu não pagava a escola que eu estudava, justamente porque eu era filha de professor. Minha mãe foi minha professora de ciências e biologia 2 anos seguidos. Então, eu via ela corrigindo prova, preparando aula. E meu pai foi um dos fundadores do curso de cardiologia da UFRJ, que é até hoje uma das maiores universidades do Brasil de preparação para medicina. Meu pai dava aula de cardiologia no curso. Então, minha vida era ajudar o meu pai a cronometrar, passar slide naquela coisa de slide. A minha mãe me mandando dormir mais cedo, porque ela tinha que corrigir prova, mas eu era aluna dela, então tinha toda uma questão de que eu não podia ver. E eu vi a luta que era a vida dos meus pais e como que eles não eram, né, recompensados, a dificuldade da profissão. Então, quando eu conheci o Marco, entendi a dimensão e o impacto social da Descomplica. E dentro do meu papel de marqueteira, né, a gente também pensa muito qual o papel do marketing no mundo. Né? Falei, gente... eu estou há muitos anos longe do Brasil. Eu, olhando o meu país de fora, eu me preocupo demais, né, com a questão da desigualdade de renda, com o jovem no Brasil. Chegou a hora
de usar o marketing a serviço da causa que eu acredito que é a mais importante do mundo. E no Brasil, então, ela é importante e é urgente, porque a educação, ela transforma o indivíduo para que ele possa transformar a sociedade. Então, eu abri mão de todos os meus cargos pomposos, fiz as malas, levei minha família, falei, vamos embora. E falei, Marco, vamos nessa, conta comigo. E me juntei ao Descomplica em agosto do ano passado. Que legal, cara. Espetacular, meu. A nossa querida produção, né, a Rai, fez um briefing seu aqui, né? Então eu vi as marcas, né, Danone, Coca-Cola e tal. E isso me chamou muita atenção. Falei, caramba, como que você linka a sua trajetória de altíssima executiva tal, e hoje também num cargo, né, CMO tal, também de uma empresa, mas como que você coloca esses drives dentro da Descomplica hoje? Você consegue fazer um link com isso na sua história? Certamente. Eu costumo dizer que as grandes empresas de consumo, que são icônicas no mundo do marketing, né, constroem marcas, né, que são perenes, elas têm muito a ensinar para a indústria de tecnologia e para as startups. Assim como as startups têm muito a ensinar. Então, eu acho que essa troca, isso está sendo muito rico na minha experiência, essa troca, né? Então, acho que o que as empresas elas podem ensinar, né, para um Descomplica, para uma empresa de tecnologia, é toda a questão né, de como você transporta o propósito, né, de uma marca para códigos muito tangíveis, né, para uma comunicação e uma narrativa muito clara, e como que você faz isso consistentemente dentro de um objetivo de construção de valor, né? Então, uma coisa muito importante que eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com a educação é não comoditizar a educação, né? Muito bom isso. Então, a construção de valor da educação é fundamental. A educação não pode virar um e-commerce. Perfeito, né? Perfeito. E não é porque a educação ela acontece no digital que ela vai virar um e-commerce. Ao contrário, o digital ele pode desafiar e melhorar muito a qualidade da educação no Brasil, né? Descomplica tem uma ferramenta que eu acho extraordinária. Todas as aulas, né, as lives, a gente tem um botão que são os reacts dos alunos. Então, a gente consegue entender exatamente, assim, just in time, na mesma hora, se a aula está sendo boa ou não. Todos os nossos conteúdos têm react. Então, a gente volta e revê aquele conteúdo para que ele esteja sempre melhorando. Olha o que é isso a serviço da educação. Total. Você entender na hora se a aula foi boa, se o conceito ficou claro e você poder aprimorar constantemente. Então, enfim, eu acho que o marketing e o marketing voltado para construção de marca e construção de valor, né? Ele tem um papel importante para desempenhar na indústria de tecnologia junto às startups, para descomoditizar. Então, acho que esse é um ponto fundamental, né? E eu acho que toda a ciência da comunicação e da criação do conteúdo, né, que empresas como Coca-Cola, Danone, N outras empresas fazem muito bem, né, de como que você entende o seu público-alvo, como que você entende a atenção dele, o que é relevante para ele, o insight, você traz a relevância cultural para aquele momento e você desenvolve conteúdos que são muito relevantes, né? Então, eu acho que essa também é uma escola muito bacana que a indústria de consumo pode trazer. Além, gente, claro, isso vocês vão se conectar comigo, toda a ciência de você explicar um produto, né? Então, vamos lá. Eu vou usar um produto da Danone que eu lancei aqui no Brasil que faz muito sucesso, que é o IoPro, que é um iogurte de alta proteína para quem faz, né? E a gente lançou o vegano, um produto delicioso. O IoPro é sobre uma obsessão de você explicar proteína e o papel da proteína dentro da performance do corpo. Então, a indústria de consumo, ela domina a narrativa do produto, do benefício funcional. E ela repete aquilo. E os produtos, na verdade, eles têm a sua superioridade, a sua diferenciação muito claras na indústria de consumo, né? E eu acho que a indústria da tecnologia, muitas vezes, ela se enrola quando ela explica a tecnologia. Ela faz um discurso para dentro e não um discurso para fora, entendendo realmente qual o benefício, né, daquela categoria, daquele produto para aquele consumidor. Então, eu acho que descomplicar esse discurso de produto, tornar ele memorável,
é algo que a indústria de consumo e as grandes marcas podem explicar e podem ensinar, né, para as startups e principalmente para as empresas de tecnologia. Gente, eu estou fazendo isso em educação, o que é fantástico. Explicar o método hiperlink do Descomplica. Como que a gente explica isso de uma forma Como que a gente explica o método hiperlink? Essa que é a pergunta. Enfim, então, dando um exemplo para vocês, ele tem 4 pilares, né? Então, eu falo muito de... A aula do Descomplica não é uma aula, é uma super aula, né? Sim. Então, esse conceito da super aula e martelar a super aula, né? Do professor, que ele é um creator. Então, a gente começou... Porque os nossos professores são creators. Eles têm 100 mil, 200 mil seguidores. Então, estou dando um exemplo aqui para você de como que a narrativa de produto pode melhorar de forma geral, né? Quando você tem um business de tecnologia. E aí, por outro lado, eu estou aprendendo um monte de coisa, né? Então, citei algumas coisas aqui que a gente pode trazer de consumo, mas eu acho que as startups, elas estão há pelo menos 10 anos ensinando muita coisa para as indústrias de consumo, né? O test and learn, né? O valor do data, né? De você ter real-time, data-driven decisions, né? A coisa do teste AB, né? Tem muita coisa também. A inovação, muitas possibilidades. Agile, métodos agile, como você inovar de uma forma muito diferente. Então, não sei, depois de passar por essa experiência, eu acho que todo profissional, ele tinha que, em algum momento, o que está na velha economia, ir para a nova economia, e o que está na nova economia, ir para a velha, porque é uma troca. Muito rico passar por esses, né, por esses dois mundos. Maravilhoso. Ô, Lu, dentro dessa jornada aí, uma coisa que eu queria te perguntar é, por exemplo, você falou dos creators, né, que são os professores aí e tal. E assim, eu me preocupo muito porque você falou dos professores, né? Eles são de alta performance e eu lembro quando eu fazia cursinho, tinha um professor que ele dava aula de sexta-feira, as 2 últimas aulas, e era a aula mais lotada, não tinha como entrar na aula de sexta-feira e era aula de história. Mas o professor, ele tinha um diferencial que era tipo assim, gigantesco mesmo, né? Tipo, era impressionante. E hoje, como que é lá, por exemplo, esse professor, porque... Uma coisa que eu imagino é o professor dando uma aula para 40, 60, 100 alunos presencial. Hoje os professores, eles conseguem ter essa mesma performance hoje na gravação para passar esse mesmo corpo, sabe? Vocês também têm que trabalhar isso no professor. É tipo isso mesmo, assim, tipo, o cara vai gravar e tem que ter essa mesma performance. Com certeza. Eu vou dar um exemplo para você. Meu primeiro dia no Descomplica, ou na Descomplica, a gente, enfim, fala... Eu fui assistir uma aula, eu fiquei dentro do estúdio, tá lá o professor, foi uma aula de redação com o Rafa Cunha, que até foi finalista do programa do Luciano Huck, do Milionário. Ele errou a última, ele não respondeu a última pergunta, ele é o nosso professor de redação. Que legal. Estava assistindo a aula dele. E aí eu fiquei chocada, porque a gente tem um monitor e a gente vai vendo o número de entrantes. Então eu tive essa sensação que você teve. Falei, caramba, 100 alunos num cursinho, uma aula presencial. Deixa eu ver isso aqui. 4 mil alunos simultâneos na aula do cara. Eu comecei a ficar nervosa. Falei, meu Deus do céu, isso é uma loucura. E aí eu fui desconstruindo os meus paradigmas. Eu pensei, mas como é que eles participam aqui? E aí eu comecei a ver o chat da aula. Gente, é o máximo, a aula acontece no chat. Então o Rafa Cunha, e eles são muito treinados nesse sentido, eles dialogam o tempo todo com os alunos que estão conectados. Que legal. Eles leem o chat o tempo todo, eles param e eles já conhecem. Fala, Aninha, você por aqui de novo, vamos lá na sua pergunta. Eles respondem, eles interagem o tempo todo com o chat, né? E aí eu acho que o mais interessante do digital, além de você poder pegar essa manha de como você interage, porque o truque é, o ensino digital, ele não é distante, gente. Ele é mais próximo. É você buscar essa proximidade. Então, você busca isso no chat, usando os recursos do chat e usando e abusando de analogias e referências de cultura pop e cultura geek. Então, um professor que fala com 4 mil alunos e tem ali aquele tempo para passar aula, ele tem que assistir todas as séries da Netflix. A gente deu uma aula agora de
A HBO Max, né? Não tem o House of Dragons? Sim. A gente deu uma aula de biologia agora, falando do DNA, usando a família e o cabelo branco. O DNA do cabelo branco de toda a família do House of Dragons. Paródias, falando do jogo do Flamengo e fazendo uma analogia com o jogo do Flamengo, sabendo que a galera tá ligada no jogo do Flamengo. Então ele tem que ser um professor muito mais conectado com a cultura pop, com a cultura geek, né? E tem que ter esse timing, esse domínio, né? Para criar essa proximidade. Maravilhoso. E a gente está levando isso para a faculdade também, porque eu acho que o professor do cursinho, né, pré-vestibular já tem essa manha. Mas como a gente criou essa escola de 10 anos... O que a gente está fazendo agora é transferindo esse know-how para os professores de graduação e pós. Pô, sensacional. Muito legal. É muito... Estamos hipnotizados aqui. Pô, cara. Você fala tá muito bem, muito legal conversar com você, Lu. Gente, eu falo muito. Não, tá. Aqui sucesso. Aqui Como eu gosto do assunto, eu vou. Maravilhoso. Sensacional. Lu, a gente tem várias perguntas, a gente está anotando tudo que você está falando aqui. E é o seguinte... Eu me interesso muito também pela parte do seu dia a dia, tanto quando você estava como head global e hoje, assim. Quando você chegou, você falou do seu primeiro dia que você fazia essa aula, né? Você tinha uma estrutura que tinha uma certa burocracia, numa startup é muito mais ágil, é muito mais flat o negócio ali. Você já conversa com o Marcelo, né? Já direto ali e tal. O Marco. Marco, inclusive convidadíssimo oficial aqui. E como é que é isso, cara? Tipo, no seu primeiro dia lá, o que você falou assim, o que eu vou implementar? Por que o Marco trouxe você? Sabe, são questões, qual que era o projeto? Eu vou trazer a Lu pra cá, pra onde a gente vai com ela aqui? E o que você chegou lá e olhou? Assim, preciso mexer nisso, fazer isso, fazer aquilo. Até pra galera entender, porque a gente conversa com altos executivos e fica às vezes muito distante pro pessoal que assiste a gente. Mas o que esse cara faz? O que uma head global da Danone faz, entendeu? Tipo, como que você fez isso na Descomplica, entendeu? Não, perfeito. Vamos lá. Assim, aqui eu acho que tem acho que o marketing, né? Vocês são marqueteiros, vocês sabem que tem diferentes momentos do marketing, enfim, é uma disciplina que está em transformação, né? Mas se tem duas coisas que eu admiro no marketing e que eu acho que todos os marqueteiros têm que ser muito orgulhosos e eles têm que entender, né? Essa função, ela existe porque é aquela velha história, né? Que existe uma demanda, existe uma necessidade na sociedade com relação a algum produto, serviço, alguma coisa para fazer da vida das pessoas mais feliz, mais interessante, mais prática, mais fácil, né? Então, o papel do marqueteiro é, em primeiro lugar, entender a sociedade e as pessoas. Ele é o representante do consumidor, ele é a voz do consumidor. Ele é a voz da necessidade real dentro daquela empresa. Isso é muito importante. Quando o marqueteiro ele se distancia do público, da real da vida, eu acho que ele se perde. Né? Então, o fato, sem dúvida, do Marco ou de qualquer executivo, enfim, ter me contratado, eu acho que é um entendimento de que a gente tem que ter o pulso na sociedade e essa função ela é importante para que a empresa siga evoluindo no desenvolvimento de produtos, narrativas, práticas, para que ela se torne relevante para aquele público. E isso é o que mantém uma empresa viva, a relevância dela ao longo dos anos, né? Então, qual era o momento da Descomplica? A Descomplica lançou há 1 ano e meio atrás, né, a Descomplica Faculdade Digital. Então, imagina esse movimento, né? Uma marca que é líder absoluta em preparação para o vestibular, né? Com 65% de share, ele domina totalmente. Entrar no ensino superior, que é um outro jogo. É um outro jogo. Né? É um público mais velho, que tem outras questões. Por exemplo, a empregabilidade é muito importante, a inserção no mercado de trabalho, né? O crescimento no mercado de trabalho. Então, eu acho que o Marco ele foi muito humilde quando ele falou, poxa, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém que me ajude a entender esse público aqui. Legal. E me ajude a levar uma marca, que é uma marca adolescente, né? Que ela consiga ser transferida, né? E falar muito bem com esse público.
Então, dentro desse princípio, ele me procurou e muito numa proposta, como eu falei, de construção de valor e não de comoditizar. Né? E da marca ser vista não como mais uma marca de ensino digital na graduação, mas como uma marca nova, jovem, provocadora. Né? Então, nesse sentido, por isso que ele me procurou. Eu acho que eu venho de uma escola, tanto a Danone como Coca-Cola, de marcas que acreditam em valor, né, agregado, em propostas de valor, né, marcas icônicas. Maravilhoso. E como é que é o meu dia a dia? Agora, enfim, gente, é muita ralação, né? Não tem nenhum glamour, né? Eu costumo falar que glamour é zero. Né? O glamour ficou lá na França, lá. Mas mesmo assim na França, gente, não tinha muito glamour também não. Na pandemia era uma loucura, né? Trabalhar o tempo todo no remoto, com países diferentes. Mas como é que é o dia a dia? E aí é interessante, porque eu trabalhei numa empresa americana, com DNA americano, que é a Coca-Cola. Trabalhei numa empresa com DNA francês, que é a Danone. E hoje trabalho numa empresa com DNA absolutamente brasileiro. Então eu também venho fazendo essas comparações, né? Mas o que é diferente numa startup? Agilidade, sem sombra de dúvida. No bullshit. Eu amo isso. No bullshit. Né? Tá todo mundo ali junto no mesmo barco, usando a energia não para fazer política interna, porque muitas vezes você tem o jogo, né, dos alinhamentos internos e tudo, mas está todo mundo ali colocando a energia para ter um impacto na sociedade. Né? E como a gente trabalha com educação, esse DNA do propósito é muito forte. Então tem muito isso. Vamos rápido, todo mundo junto no mesmo barco. Né? Por outro lado, é uma empresa que usa e abusa da tecnologia, então essa rapidez também permite com que a gente teste, aprenda e implemente muito rápido. Né? Então é muito intenso o dia a dia. Eu costumo falar que em uma semana... Na Descomplica eu faço talvez o que eu faria em 3 meses, né? 4 meses numa Danone e numa Coca-Cola. Isso é muito gratificante, porque você realiza muito, né? E você aprende muito. A curva de aprendizado é gigantesca. Outra coisa fantástica é trabalhar com pessoas de diferentes áreas. Eu acho que isso também acontece muito. Você tem poucos silos em startup. Você tem um trabalho muito mais integrado, que flui muito melhor. Então, é o time de produto, com o time de tecnologia, com o RH, com o pedagógico. Os professores participam dos nossos processos de brainstorming quando a gente cria. Então, eu acho que eu nunca vivi uma dinâmica tão rica em trabalhar cross-functional, que é o Agile, né? E isso é muito diferente. Eu acho que as empresas grandes, né, de consumo ainda têm talvez uma dinâmica de silos um pouco maior, né? Agora, eu trabalho numa empresa digital, então eu trabalho remotamente, né? Eu trabalho de casa, a minha equipe está em casa. Isso também é um aprendizado muito bacana. Como aprender que o meu tempo seja mais produtivo. Como aprender a me conectar emocionalmente com as pessoas no remoto. Né? Como organizar a minha agenda. Né? Para que eu tenha tempo de estudar, para que eu tenha tempo de, enfim, tomar uma decisão, para que eu tenha tempo de ler um artigo. E o Descomplica tem o remoto, né, no sangue. Então, eu acho que também tem formas de trabalhar muito mais em linha com o mundo de hoje. Né? As startups, eu acho que estão ensinando isso também para as empresas. Né? Como que você consegue trabalhar bem remotamente, com equipes que estão 100% remotas. Né? Eu viajo muito. Né? Eu, na verdade, a minha base é os Estados Unidos. Eu moro nos Estados Unidos. Eu consegui o Green Card, então eu vou abrir aqui um parênteses. Eu tenho um filho de 17 anos que fala inglês melhor do que português. Então eu costumo dizer que eu tenho um projeto ainda como mãe que eu tenho que concluir, que é colocar ele no college. Quando ele entrar no college, eu vou voltar para o Brasil. Essa decisão já está tomada, mas eu preciso colocar ele no college. E o Marco foi fantástico, porque ele falou: Luciana, a gente é uma empresa digital. Para mim, realmente, você pode estar morando nos Estados Unidos. Você vem para o Brasil quando precisa, mas a gente vai dar certo. Né? A gente tem pessoas em diferentes lugares do Brasil. Então, eu fico viajando, gente. Eu venho a cada 2 meses. Né? Eu aprendi a trabalhar muito bem remotamente. Eu estava trabalhando numa padaria aqui do lado, antes do podcast. Então, em qualquer lugar que tem Wi-Fi, eu sento, eu me conecto, eu trabalho. Eu acho que é muito rico, porque ao mesmo tempo eu estou lá, eu entendo o que está acontecendo de tendência também, de educação e de tecnologia. Então esse intercâmbio com os Estados Unidos eu acho muito saudável. Maravilhoso. Né?
Enfim, e é uma loucura, como é a vida de todo mundo. Mas eu acho que quando a gente gosta do que a gente faz, quando a gente tem prazer, gente, vem energia, né? Você não sabe de onde vem, né? É inesgotável. Maravilhoso. Eu me sinto privilegiada de ter muita energia ainda para poder realizar. Ô Lu, eu queria te fazer uma pergunta. A gente falou aqui bastante da questão da comunidade, né? De você ter bastante aluno e tal. O que você acha hoje, né? Com essa experiência que você tá no Descomplica aí? Porque, por exemplo, o que é mais, talvez mais difícil? Trazer um novo aluno ou engajar esse aluno que está lá dentro? Ou quais ações que vocês fazem para que essa comunidade ela não morra, ela sempre esteja ativa? Renovar que ações... a base, Exata. Né? Porque, assim, né? Tipo, beleza, porque trouxe um lead, vamos pensar assim, né? Falar pro nosso público que trouxe um lead, o lead foi lá, se cadastrou, converteu, mas que nem você falou, pô, a gente tem um propósito, a gente não é uma commodity, tem uma série de fatores. Então, assim, o que de dica de marketing você pode também gerar para o nosso público aqui que está nos assistindo ou nos ouvindo? Tipo, a gente faz ações legais, a gente tem um negócio assim, um negócio assado, a gente de repente faz concurso lá dentro, não sei, o que vocês fazem nas ações de marketing dentro desse cenário? A gente atua nas duas frentes e aí, claro, Enem, que a gente já tem uma posição muito consolidada. Tá. A gente precisa renovar a base, Exato. mas a gente precisa engajar aquele aluno. Vou dar um exemplo. Legal. A prova do Enem vai acontecer agora em novembro. E esse é o ano do quê? Do Rock in Rio. Copa. Da Copa do Mundo. Eleição. Não, 3 fatores aí maravilhosos. Né? E ainda tem toda a questão da dispersão desse jovem hoje adolescente que está conectado o tempo todo no celular, enfim, recebe estímulos e é viciado em social media. Então, como que a gente engaja esse aluno para que ele, primeiro, apareça no dia para fazer a prova do Enem e se prepare, esteja bem preparado? A gente tem 3,3 milhões de alunos de brasileiros jovens que se matricularam no Enem desse ano, né? 3,3. 3,3. Caraca. Então, a gente tem um programa, só para te dar um exemplo com relação ao engajamento, que a gente chama do Reta Final. O que ele é? A gente tem um calendário de 2 meses, a gente tem um programa para, engajar esse aluno. E o propósito do Descomplica não é engajar o aluno que paga a nossa assinatura todo mês nessa fase da reta final do Enem. A gente faz conteúdo gratuito. A nossa missão na reta final do Enem é falar com os 3,3 milhões de estudantes gratuitamente para que eles passem. Olha que inteligente essa estratégia. Porque na medida que eu abro o conteúdo gratuito nessa época do ano, eu estou engajando o meu aluno e eu estou renovando a minha base. Sim. Né? Porque todo aluno que se inscreveu no Enem tem um amigo, tem um parente. Tá tudo conectado. Ou muitas vezes ele não passa no primeiro ano e ele faz o segundo ano de preparação, né? Então a gente faz lives que são maratonas de 12 horas de duração. Caraca. Na véspera da prova. Caraca. As nossas lives já foram trend topic global no Twitter. Desbancando a Adele, no dia que a Adele estava lançando um videoclipe. Imagina o que é você engajar um adolescente 12 horas seguidas, né? Maratonar química, física, matemática, redação. Aí a gente pira, a gente fantasia os professores, a gente gamifica as aulas, Animal. né? A gente tem convidados. Então, isso é um exemplo de um projeto que eu acho que faz muito bem esses dois papéis, de engajar e de renovar a base, né? Agora, claro, quando eu olho para o Descomplica Faculdade Digital, o nosso trabalho muito né, trazer. Né? Até porque é uma faculdade que ela abriu há 2 anos atrás. Né? A nossa primeira turma se graduou agora, 1 mês atrás, a nossa primeira turma. Né? E a gente já tem mais de 100 mil alunos no Descomplica Faculdade Digital. Né? Então, claro que a gente tem que engajar esses 100 mil alunos, mas o foco, eu diria para você, é muito mais trazer. Né? Que legal. E aí a gente tem, enfim, dentro do que você falou, adorei o exemplo do lead que você deu, né? Tem um modelo clássico de se pensar que é, fundo de funil. Exato. Né? E eu acho que hoje existe uma consciência muito maior de que é muito importante você trabalhar no meio do funil para cima. Porque tem um teto esse trabalho do fundo do funil. Se a sua marca não é conhecida, gente, não adianta, pode botar o fundo de funil que for, gastar milhões em mídia de performance, que tem uma hora que você bate no teto. Né?
E, mais uma vez, não é sobre comoditizar a educação. Exato. Gente, a educação é uma decisão muito importante. Então, você precisa construir argumentos de consideração, uma estratégia de consideração do qual a superioridade da Descomplica versus um outro player. Como que funciona o método hiperlink, né? Então, a gente usa muito conteúdo, a força do conteúdo. A gente tem um canal no YouTube de 4 milhões de inscritos. A gente tem uma força no orgânico gigantesca. Então, é através do conteúdo, um conteúdo relevante, um conteúdo que ensina. Eu costumo brincar com a minha equipe dizendo, gente, todo e qualquer trabalho que a gente faça em marketing de conteúdo, ele tem que gerar 3 ações no jovem. Primeiro, o jovem tem que racionalizar, pensar o seguinte, caramba, hoje eu aprendi uma coisa nova, hoje eu aprendi um pouco mais sobre um assunto que eu já sabia. Ele tem que despertar um sentimento, que é, eu senti prazer em aprender. E eu fiquei orgulhoso de mim. Eu confiei em mim, eu posso aprender. Porque essa é uma questão do jovem no Brasil, uma autoestima muito baixa. Eles não confiam neles. Então, se qualquer conteúdo do Descomplica ou qualquer ação de marketing despertar esse sentimento de que, cara, eu posso aprender, eu gostei de aprender, eu posso aprender, isso é fantástico. E a terceira ação que tem que gerar é, cara, eu quero dividir isso com alguém, com um amigo. Então, é muito esse trabalho, voltando para entender que o funil, ele se complementa, mas a gente não pode esquecer do meio e do topo do funil, né? E a gente pode ensinar fazendo marketing. É muito importante você entender sobre o que é o seu produto. O produto que eu represento com muito orgulho é a educação. Então, o marketing tem que ensinar. É isso aí. Não é sobre ser oportunista. Se eu conseguir que a minha estratégia de marketing, o conteúdo e as ações ensinem, gente, é isso. E usar e abusar do edutainment, né? Do entretenimento. Sim. Né? Então, é um pouco por aí. Esse mix aí. E o que eu acho muito louco, né? Que nem você falou assim, fizemos uma live de 12 horas, tal. Porque... A tecnologia sem o ser humano, ela morre, né? Então, tipo, você precisa trabalhar as duas pontas. Você tem a tecnologia, beleza, tal, mas também você tem a parte das pessoas ali. E eu acho que deve ser muito legal o trabalho que vocês fazem lá dentro, como empresa, de repente um processo de endomarketing, de motivar todo mundo, porque a sensação que eu tenho, você pode me complementar aí, é que é todo mundo muito engajado, né? Muito afim nesse propósito. Não sei se faz sentido, mas é essa sensação que eu tenho quando você conta todas as histórias. Achei muito legal. Não sei se faz sentido aí. Não, total, porque, cara, é uma missão importantíssima, né? A gente começou a falar sobre isso, da educação, do papel da educação no Brasil e no mundo. Então, quantos colaboradores hoje tem a Descomplica, mais ou menos? Tem 1000 colaboradores. 1000 colaboradores. Como é que você fala com 1000? Espetacular. Quais são as ações, basicamente, Lu, que vocês fazem para endomarketing lá, para essas 1000 pessoas olharem pro mesmo lado, pra mesma direção, sabe? Compartilhar os sonhos deles com o sonho da Descomplica. Não, eu acho que tem voltando aqui, o nosso founder, né, o Marco Fishman, ele é a história da empresa, ele é a persona, né? E eu acho que ele faz um trabalho muito bacana de manter uma comunicação constante, né, com todos, de usar e abusar da tecnologia, de ser uma pessoa muito autêntica, muito real. Não tem muito discurso corporativo, sabe? Ele está muito presente no game ali, muito presente, é muito real. Então, acho que isso a gente faz muito bem. A gente costuma fazer um bate-papo Descomplica. Todas as ações, principalmente ações de marketing, ou novos cursos que a gente lança, a gente sempre faz uma sessão que a gente divide tudo. Então, eu diria para você que autenticidade, ser real, né? A gente respira, inspira, expira, pensando em educação, né? Em fazer um impacto na sociedade. É a figura do founder, né? Muito forte. É a comunicação, como que a gente tem um fluxo de comunicação, e são valores organizacionais assim, muito bem estabelecidos e muito cobrados no dia a dia da empresa, no trabalho todo de avaliação de performance, no qual é o talento que a gente traz e numa valorização muito grande a diversidade e inclusão. Legal. Né? Então, a gente tem professores LGBTQIA+, a gente tem toda uma política de trazer mulheres
é uma empresa de tecnologia e a gente sabe que tem uma desigualdade muito grande, né? A gente tem uma participação muito pequena ainda de mulheres em empresas de tecnologia. Então, a gente vive muito esses valores no dia a dia. Que legal. E a marca é muito jovem, é muito provocadora, né? Então, também, a forma como a gente se comunica é muito... Não tem jargão no Descomplica. Você pode ser quem você é, sabe? Cada um tem o seu estilo. Então, é uma empresa muito jovem, com um DNA muito descomplicado. Isso eu acho que é uma sacada. A gente complica o mundo corporativo, né? Muito, então tem uma coisa de descomplicar tudo ali, que eu acho muito poderosa. Legal. Só quem vive o mundo corporativo sabe das complicações. Exatamente. Às vezes é meio complicado. Lu, tem várias perguntas aqui, a gente tá com tempo, mas tá sendo sensacional. Uma dúvida, como que você divide seu time? Como que você montou o seu time quando você chegou? Quais áreas você quis dar mais energia, enfim? Ótima pergunta. O foco, sem sombra de dúvida, a área de maior desafio e energia precisa ser produção de conteúdo. Né? Então, mais uma vez, a gente é uma empresa de educação. Hoje vocês têm uma house lá dentro, tudo feito... A gente tem uma in-house. A gente tem os estúdios e toda a parte de produção pedagógica, que é gigantesca e que a gente tem os professores sensacionais, a gente tem todo um know-how de produção de conteúdo, de aulas, que isso não tem nada a ver comigo, é um trabalho fenomenal que eu tenho que dar mérito para todos os meus colegas, tá? Isso é uma sede que fica no Rio de Janeiro? Isso, fica no Rio de Janeiro. Legal. Quero conhecer lá, hein? Vale a pena, Quero gente, conhecer. É muito bacana. O que a ponte que a gente faz no marketing, que é muito poderosa, é o seguinte: como que a gente faz recortes desse conteúdo pedagógico para o TikTok? Entendi. Para o Instagram, né, que funcionem no YouTube. Então, a gente tem editorias de conteúdo que são criadas com uma cabeça mais, né, entendendo o jovem, entendendo o comportamento no canal. O que está rolando de tendência. O que está rolando. A gente traz o olhar do formato, né, formatos curtos, como que funciona. Então, essa ponte com o pedagógico, de como que a gente usa conteúdo pedagógico, mas coloca num formato de social content, é muito hoje o foco do meu trabalho. E uma lógica também de amplificação desse conteúdo, né? Como que a gente amplifica? Através do orgânico, através de parcerias, né? Imagina a quantidade de parcerias e as pontes que a gente pode fazer, né, com diversas outras empresas que estão falando com o jovem. E eu acho que a parte que eu diria para você, que também é muito importante, é entender esse jovem, né? Então, o trabalho de insights, né? De hunting de insights, né? De ter um pé na sociedade e nas tensões hoje, para ver como a gente consegue trazer, né, a série, né, o tema, a data do Dia das Mães, do Dia do Professor, da melhor forma. Então, eu diria que conteúdo é toda a parte de estratégia e o pulso no jovem de hoje, e amplificação. Essas são as grandes áreas dentro do marketing. Produção e distribuição disso, né? Produção e distribuição, porque a gente tem uma in-house criativa e a gente tem uma in-house de produção também. Maravilhoso. Muito bom. Já deu uma hora, você acredita? Já deu uma hora. Já deu? Que isso, gente? Por isso que eu tô falando, vocês têm que me interromper. Não, maravilhoso. Não tem. Mulher é uma máquina, meu. Sucesso. Depois pede o certificado. A galera que assistiu é sucesso. Estamos hipnotizados aqui por você, Lu. Lu, seguinte, a gente tem uma espécie de um sonho aqui, que é ser um tipo de um Raul Gil do podcast brasileiro. Olha só aqui. O negócio da pizza. O negócio da pizza. Elas me ensinaram, porque como... Assim, a assessoria tá preparando bem, né? A gente vai falar alguns nomes pra você. E aí, ó, veio preparada de verdade, né? E a gente vai falar alguns nomes e você vai falar se você divide a pizza, sim, não, e por quê, e de repente, o que você perguntaria pra essa pessoa, enfim. Então, o momento aí do divide a pizza, sim, não e por quê. Eber, manda bala. Sim, não, porque divide a pizza com Luciana Feres, né? Feres. Feres, é bom esse nome, né? Muito bom. É muito bom. Carioca é Feres. Feres. Maravilhoso. Divide a pizza, assim, não, com Ricardo Amorim. Ah, claro. Não, sem sombra de dúvida. Divido pizza. Pago a pizza. Pago a pizza. Convido ele para ir na Descomplica. Legal. Que legal. Eu acho que é um cara... Enfim, admiro ele como comunicador. Acho que é uma mente
eu gosto muito de pessoas que estão o tempo todo se atualizando, que tem esse incômodo. Eu acho que ele é uma voz muito grande. Então, super divido. Maravilha. Ela é uma influencer com foco aí em estudantes do Enem também, a Débora Ladim. Muito. Nossa, maravilhosa. Divide, sim? Não, nossa, convido ela para ser professora da Descomplica, divido e tudo. Não, acho que ela cresceu muito rápido, eu acho que ela é uma grande comunicadora, acho que ela domina, a gente está falando aqui de conteúdo, exatamente. De linguagem de social. Nossa, acho que não só convido, como admiro e aprendo com ela. Sem dúvida. Viu? Essa parte que você falou do professor, né, que você falou, convida ela pra ser... Vocês fazem realmente esse trabalho? Fica vendo lá a galera, pô, desse professor aqui, acho que ele tem o nosso DNA, daí tipo, convida? Tipo, você tem esses movimentos também? Sim, como a gente olha também professores de vários estados do Brasil, né? Eu acho que é muito importante a gente falar todos os sotaques, exato, né? A gente... Pô, isso é importantíssimo. Proximidade. E a gente tem professores que estão com a gente desde o início, né, do Descomplica, que são grandes creators, né? O nosso professor de Geografia e Atualidades, aliás, esse é um cara sensacional para vocês convidarem também. Eu vou falar no final. É o Hansen. Ele foi convidado agora, está indo para Nova York. Ele vai ser o mestre de cerimônias da maior feira de youtubers de educação do mundo. Pô, sensacional. Um brasileiro convidado para esse papel. Então... Não, ele tem que estar aqui sentado com a gente, batendo um papo, falando tudo sobre marketing. E eu acho que a Débora é um super talento. Que legal. Eu acho que é isso mesmo. Que coisa maravilhosa, né? Eu fico olhando o que a tecnologia ela fez de reconhecimento da profissão de professor e ressignificar essa profissão. Exatamente. Trazer essa profissão de um lado escondido e virar uma profissão admirada, que inspira. Isso é fantástico, gente. Total. Né? Ô Lu, tem alguém que você tem um sonho de dividir alguma pizza, assim? Vivo ou morto, de qualquer outro planeta da Via Láctea aí? Você fala assim, putz, essa pessoa gostaria de comer uma pizza, tomar um vinho e fazer várias perguntas pra ela. Gente, eu tenho uma pessoa que eu vou falar que é uma besteira, mas que eu queria, mas ela já faleceu, infelizmente. Mas eu digo assim... A Clarice Lispector. É mesmo? Adoraria, é uma pessoa que eu admiro muito, é uma mulher que eu admiro demais. Eu adoraria dividir uma pizza com acho que a Nina Silva é um nome, sem sombra de dúvida. É uma mulher admirável. Eu adoraria dividir uma pizza com a Sofia Esteves, da Cia de Talentos. Aliás, eu divido algumas cafés e drinks com ela, que eu acho que é uma pessoa que pensa em empregabilidade no Brasil, que tem programas fantásticos ligados à inclusão. Enfim, tem muita gente. Cara, sabe uma pessoa que veio na minha cabeça? O Ariano Suassuna. Ariano, nossa, maravilhoso. Porque, deve ser muito legal dividir uma pizza com ele, né? Maravilhoso. Sensacional. Tem alguém que você não dividiria? Não diria alguém. Um sentimento, uma situação? Sim, eu não dividiria pizza com preconceito. Legal. Eu não dividiria pizza... vou dar um monte. Com narcisismo e egocentrismo. Acho uma coisa horrorosa. Acho que a gente começa a perder pé do que é viver, do que é real. Quando a gente entra numa ego trip. E eu não dividiria pizza com pessoas que gostam da zona de conforto. Olha só. De zona de conforto. Porque eu acho que a curiosidade, a resiliência e a vontade de se reinventar é uma coisa que a gente não pode perder. Espetacular. A gente não pode perder. Isso é que move, né, a sociedade. Maravilhoso, Jairo. Bom, cara. Esse foi o Divide a Pizza com Luciana Feres. Luciana, agora a gente tem um outro quadro que é o Troca de Papéis. Você acaba de ganhar um podcast. Jesus. Esse podcast ele é seu e você pode fazer qualquer pergunta que você quiser para nós. Posso fazer uma pergunta para os dois juntos? Pode. Na verdade, não é nem pergunta. Posso, Pode tudo. Você pode tudo. Seu podcast. Tarefa para você? Claro. Adoramos desafios, né? Vamos lá. Cara, vocês estão fazendo, né, o test and learn, né, do formato de podcast, né? Como ferramenta de capacitação, né? Como ferramenta de... Vocês estão fazendo educação aqui. Sim. Então, eu queria que vocês me dessem 2 ideias de como que eu posso usar o formato de podcast dentro do Descomplica. E vamos lá. A serviço da educação. Eu tenho uma ideia. 2 ideias, Eu tenho uma ideia. Vou começar primeiro, daí você já vai pensando na sua. Eu acho que é o seguinte.
Aí você pode... Vou viajar aqui, mas vamos lá. Eu acho que é o seguinte. Dentro do universo de um negócio, de um business, o que eu percebo que geralmente a galera não é que ela esquece, mas geralmente não se dá muito valor. É sempre pro pós. Então, o que acontece? Vamos lá, vamos pegar o Descomplica. Eu sou um estudante, aí eu passei no Descomplica lá. Beleza. Eu passei lá com nota máxima, etc e tal. Beleza, saiu minha fotinha lá no Descomplica, não sei o que vocês fazem o movimento. Só que, cara, vamos trazer esse estudante para conversar e ele contar quais foram os desafios, como que ele chegou, que momento que ele quis desistir, para que a história dele, ó, até arrepia, se conecte com quem tá lá. Então, assim, eu acho que esse é o pós. Então, se eu for usar um podcast que, teoricamente, que a gente fala que a gente nem é um podcast mais, né? A gente é um show aqui que a gente tá descomodizando o podcast. A gente quer mudar aqui as essências. Mas se você, por exemplo, pegasse isso para transformar, não em termos de podcast, mas para que a galera que passou do desafio, não de repente aquele cara só que foi o melhor, mas de repente pegar as histórias das pessoas para que aquilo inspirasse as novas pessoas, porque é isso. A moçada mais nova, ela quer inspiração, ela quer se conectar, ela quer verdade. Ela quer ideologia, eu quero uma pra viver, já dizia Cazuza. Então eles estão em busca disso. Então eu acho que isso aí, usando de repente o formato, mas não né, formato de conversa, eu acho que isso seria sensacional. Adorei. Eu fiquei arrepiada. eu visualizei. Adorei, cara. Essas histórias conectam muito, né? Muito. Uma coisa que é um desafio que a gente está vivendo agora para não se tornar uma commodity, porque tem vários podcasts, isso é sensacional, a gente gosta muito, eu consumo pra caramba, é um formato que é um sussurro no ouvido das pessoas, né? Então você tá lavando a louça na academia, então você tá ouvindo conteúdo, coisa que antes não acontecia, né? Eu consumo muito podcast e eu não fazia isso antes, sei lá, 10 anos atrás. Mas é colocar como se fosse um show mesmo, sabe? É tirar da commodity no podcast, sacou? Tem o Divide a Pizza, que a gente quadros, busca né? fazer, a gente quer até mudar. Então, em breve, a Lu vai ter que voltar para bater um papo com a gente. Né? No Pizza com Marketing Show, a gente quer transformar esse formato numa outra dinâmica, mais dinâmico mesmo, sabe? Onde tem quadros, onde tem uma coisa mais chacrinha, assim. E a educação, ela por si só, às vezes, você pode falar com mais propriedade, a gente conversou bastante sobre isso, mas às vezes ela tem uma barreirinha de entrada, tipo, puta, falar sobre física, chato, né? Puta, o cara vai falar sobre... Só que, cara, pode ser muito legal se tiver uma parada mais chacrinha, assim, sabe? Dentro de um formato de podcast. Adorei. Puta, agora é a hora do Aristóteles. Sabe? Exatamente. Uma parada de filosofia, etc, sabe? Então, acho que seriam esses dois pontos. Conectar com histórias reais e dar uma... deixar mais chacrinha a parada aí. Deixar mais entretenimento. Entretenimento, Porque ninguém quer interrupção hoje. A galera não quer mais interrupção. A moçada mais nova, ela não sabe o que é um comercial. Ela não sabe o que é esperar. Isso. Entendeu? Viu? A nossa geração aqui, o rapaz aqui era vidrado da MTV, passava o dia inteiro esperando um clipe lá. Hoje essa molecada não sabe mais isso. Então, se você criar formas de fazer isso, né, pegando o que o Jairo comentou, para dar essa incrementada, para virar meio que um programa, um show mesmo, mas eu ia mais nessa vertente, não de podcast mesmo, como ele falou. E a ideia do pós eu acho que vocês têm que fazer, porque esse aí pra mim eu acho que é uma coisa que ele é como se o ciclo se fechasse, sabe? A jornada do cliente no Descomplica, ele entrou, ele passou os desafios dele, ele concluiu, ele entrou na universidade, seja lá qual for, beleza. Só que como que eu encerro esse ciclo dele? Ele de repente contando uma história, ele convidando para que a história dele inspire outras pessoas. Porque que nem você falou assim, o Descomplica, ele tem várias coisas. Talvez aquele cara que nunca pagou, mas ele fez a maratona lá e ele não tinha condição, mas ele... Porque assim, é a determinação, né? Exatamente. As pessoas, elas têm o poder, elas não entendem isso. Só que elas criam as próprias barreiras, que é a nossa mente limitante. Do tipo, aí eu não posso. E quem disse que você não pode? Exatamente. Essa que é a grande chave. Então, acho que quando você tem uma plataforma como essa, que tem esse propósito, que eu entendi super, e aí você se conecta com histórias reais, isso, aí o negócio vai assim, ó. Gente, olha, eu vou ficar devendo uma consultoria, né? Vocês me deram 2 ideias maravilhosas, então, cara, Imagina. Muito obrigada. E é isso, assim, por que eu fiz essa pergunta para vocês? Não só porque eu acho que vocês têm muito a ensinar sobre podcast mesmo, porque eu acho que, gente, o desafio que a gente tem no tema educação no Brasil é um desafio gigante. Não é a Descomplica que vai fazer sozinho. Todos nós temos um papel a cumprir. Exatamente. Nisso. A gente tem que se ajudar, a gente tem que dar as mãos, assim. É um problema gigante.
que exige um esforço gigante, que exige um exército gigantesco de pessoas pensando, criando, com essa energia do bem. Sim. Uma ensinando para outra, dando dica. Então, assim, queria agradecer as dicas. Vou depois procurar vocês. Pode procurar. Leva a gente lá no Descomplica, a gente quer ir lá. Tendo ideia e tudo, sabe? Vamos trocando o WhatsApp e vamos embora. E vamos trazendo gente para esse movimento. Muito bom. Ô Lu, seguinte, tem muita coisa a gente falar com você. O tempo é super, né, restrito. A gente quer, né, deixar já, quando for um Pizza com Marketing Show. Para que você volte pra gente bater um papo. E hoje a gente escreveu o seu e-book, cara. Você tá sabendo disso já? Os melhores pensamentos da Lu aqui com a gente. É uma pessoa extremamente inteligente, muito legal conversar com convidados assim, de verdade, hipnotizante mesmo, não é puxa-saquismo barato. A galera aqui tá assim, nossa, meu, muito legal. Então a gente pegou seus melhores pensamentos aí durante essa 1 hora, foi um e-book, né, de um programa inteiro, tudo que ela falou faz muito sentido. E aqui eu anotei 50 milhões de coisas, vou ter que entender minha letra agora. Eu tinha um professor de filosofia que ele falava assim, eu fiz filosofia por uma parte da minha vida, uns 2 anos, ele falava que um bom texto, você balança ele e não cai nada, tá tudo amarrado. Oh, que genial essa figura de linguagem, adorei. Exatamente, e hoje foi exatamente isso. A gente balançou aqui o episódio e não caiu nada. Talvez tenha caído da nossa parte alguma coisa, mas da sua... Uma escorregadinha. Da sua foi sensacional. Então vamos lá. Enquanto Lu, eu e o Weber a gente exatamente. fala, você... Aproveita, se divirta, porque agora a gente vai recitar os seus melhores pensamentos aqui. Exatamente. Beleza? Chegou a grande hora do e-book do convidado aqui da Lu. E pra começar, Jair, eu vou começar com tudo, porque quando ela sentou nessa mesa, ela falou várias coisas e uma das primeiras que me chamou a atenção foi o seguinte, meu amigo, não importa o teu mercado, você precisa dominar, você precisa entender tudo. Ela falou que a Descomplica nasceu digital e eles foram aprendendo, dominando cada vez mais, e isso fez o sucesso dessa empresa que é hoje. Uma das coisas, né? Exatamente. Antes de a gente apertar o REC aqui da gravação, a Lu tava com vários materiais, se preparou para o podcast, para bater um papo com a gente. Eu elogiei isso, ela falou assim, me preparar é um respeito ao tempo de vocês, então quem se prepara respeita as pessoas. Eu achei isso fantástico e merece um outdoor aí numa avenida gigantesca, cara. Maravilhoso, Jairão. Dando sequência aqui na segunda, marketing a serviço do mundo, meu amigo. Então, assim, não importa aquilo que você faz, mas talvez você precise entender que o seu trabalho está a serviço do mundo. Isso talvez vai te trazer uma motivação extra para que aquele trabalho seu já não seja mais trabalho, seja algo mais gostoso, tenha um propósito a mais. Exatamente. Dentro disso, na sua empresa, no seu empreendimento, no seu projeto, entregue e construa valor, cara. Só isso vai fazer sentido para que você possa ter sucesso, né, no final do dia e contribuir com a sociedade, igual o Weber comentou agora. Maravilhoso, Gerão. Eu já tinha marcado essa, já risquei daqui, mas pegando um gancho, cara, ao mesmo tempo de você construir o valor, você precisa falar dos benefícios e não só simplesmente ficar falando do produto. Olha, esse celular aqui, ele tem um vidro, ele tem um negócio. Fale dos benefícios, das funcionalidades, daquilo que você pode não pegar, o intangível, para que o seu produto, aquilo faça sentido para outra pessoa. Exatamente. Dentro disso, descomplique o seu produto, cara. Sacou? Essa é a parte mais genial dessa conversa que a gente Eu compliquei aí. E você descomplicou, você percebeu ou não? Eu ia deixar essa pro final, mas estava no timing agora. Maravilhoso. Jairão, eu vou aqui pra minha última, cara, que tem várias aqui, mas o tempo bate na nossa porta. É o seguinte, todos nós temos um dever com a educação e é através dela que esse mundo vai mudar, que esse Brasilzão vai mudar. Então eu acredito muito, independente de onde você tá, vamos todos fazer o nosso papel, porque só assim a gente terá uma sociedade melhor. Bom, dentro dessa, né, é muito difícil fazer alguma coisa depois disso, mas quando você se educa, você transforma a sua sociedade ou a sua comunidade. Então, eduquem-se, cara, isso é muito importante e promova a educação pro seu amigo, pra sua família, pros seus contatos, pra gente construir um país e um mundo melhor. Esse foi o e-book de convidado de Luciana Veres! Palmas, pô, 1 hora de conteúdo que se balança, não cai nada, a gente pegou, né, os principais. As sínteses. Gente, muito bom. Tô obrigado. Chocada. Vocês falaram melhor do que eu. Lógico que não. Esse foi só o breve resumo, entendeu? Porque tem aqueles alunos que gostam do resumo, entendeu? Aí a galera já... Pedagogia digital. Exatamente. Daí o cara já pega só ali o resumo. Deixa eu ver tudo que ela falou aqui. Putz, beleza, gostei, vou assistir. Show. Lu, mais uma vez agradecer, curtiu o podcast? Muito. De verdade mesmo? Não sei assim se foi longo demais. Não, foi maravilhoso. Vocês conversam com tanta gente, eu tô aqui vocês é que sabem melhor do que eu. Foi maravilhoso. Mas eu me senti super à vontade. Que legal. Eu acho que é isso mesmo, né? É uma conversa descontraída. Exato. Tudo. Enfim.
Você sabe que a gente fala que quem gosta aqui tem um dever de sonhar com a gente, né? Porque a gente gosta de compartilhar sonho. E aí, você já deu o nome de uma pessoa, mas quem mais você gostaria de ver sentado aqui batendo um papo com a gente? Uma pessoa que você indicaria, que você acharia legal, que a gente deveria trazer aqui para bater esse papo? Eu acho que o Hansen, esse professor, eu acho que é um cara que vocês precisam conversar. A Rayane já anotou ali, já tá. Eu acho que a Sofia Esteves está fazendo um trabalho muito, muito bacana no Brasil, à frente da CIA de Talentos, e com um foco muito grande em empregabilidade, em levar o jovem, né, incluir, né, o jovem dentro da diversidade do Brasil para empresas. E está fazendo um trabalho que eu acho que é lindo, vale a pena. Eu diria para vocês esses 2 nomes. Tem um profissional também que, enfim, conheço há muitos anos, que está fazendo um trabalho muito bacana em conteúdo, entender linguagem, cultura pop, vídeo, que é o Jean Martinez, que é o CEO da Winning, que é um software hoje que entende e mapeia tudo de vídeo e o que é relevante na sociedade, quais são os formatos mais cool. Pode ser bem legal também, que é uma visão, acho que muito mais de conteúdo e enfim, e de data, né? Que eu acho que é isso. Data a serviço do marketing. Tá tudo conectado. Eu acho que esses seriam bons nomes. Maravilhoso, Lu. Lu, a gente vai pro nosso finalmente. Queria mais uma vez agradecer você. Tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar? Pra gente fazer o nosso fechamento aí? Cara, gente, eu acho que é um pouco do... Eu falei que eu não como pizza com zona de conforto, né? Eu acho que é um pouco isso, assim, de que... Cara, a vida só faz sentido, eu acho, que se a gente se desafia, se a gente expande os nossos horizontes e se a gente consegue se atualizar, se a gente não fica parado no paradigma do passado, né? Eu acho que isso nas nossas carreiras, então acho que o desafio para os marqueteiros é não ficar parado nos paradigmas do passado. Então, que eu falei de nova e velha economia. Eu acho que do ponto de vista de ideologia, filosofia de vida, entendimento de mundo, a atualização é fundamental, né? Essa abertura. E eu acho que vem muito disso, de troca. De diálogo, de curiosidade, de resiliência, de coragem, de dizer, cara, eu não sei isso, eu vou aprender, né? Deixa eu falar com essa pessoa aqui. Não importa, eu vou ganhar menos, mas eu vou aprender mais. Então, eu acho que fica um pouco essa mensagem. Eu acho que a educação tem um papel fundamental nisso, essa vontade de se desenvolver e essa abertura para aprender. Não sei, eu vivi isso muito na pele, é muito a minha filosofia de vida. Eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo é para isso. Legal. E acho que as pessoas têm que o tempo todo abraçar isso. Acho que a vida é sobre isso. Maravilhoso. Esse vai pro e-book também, hein, Gerão? Esse é o adicional aí. Galerinha, para você que ficou até o final, muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, mande esse vídeo para todo mundo, porque esse vídeo vai transformar vidas com certeza. E a gente vê vocês no próximo episódio. Valeu. Valeu, tchau, tchau.